Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Você que está nos acompanhando aí, pegou um pouquinho aqui da nossa performance Tiffany Alves, fazendo já na expectativa prévia do Mossoró Cidade Unida, todo mundo na expectativa, claro, desse evento que movimenta não só o Mossoró, mas o Rio Grande do Norte. E a gente vai falar disso também hoje no TCM Podcast. Ao meu lado, à minha frente, Tiffany Alves, Liquele Barros. Boa tarde, meninas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Quem estiver acompanhando, quem estiver vendo aí o nosso podcast, TCM Podcast, vamos falar de um pouquinho de tudo, né? Do que é que rolou essa semana. Como sempre. Boa tarde, Liquele, boa tarde, Moisés, boa tarde, boa noite para você e bom dia que está nos acompanhando, né? Sempre um prazer estar aqui trazendo as atualizações da semana para quem acompanha o TCM Notícia. Isso aí, né? O TCM Notícia bem movimentado esses últimos dias, né? A cidade de Mossoró, sobretudo no aspecto político, tem se destacado no noticiário, né? As demandas aí da Câmara Municipal, eu acho que foram o grande assunto da semana, as mudanças na composição da Câmara a partir de decisões do Tribunal Superior Eleitoral envolvendo a perda de mandatos de vereadores aqui do município de Mossoró. E a pauta, eu acho que a gente pode começar por ela, né? Sobretudo porque envolve mulheres. A pauta que girou em torno dessa discussão foi uma suposta fraude na cota de gênero dos partidos, o que acabou em punição para as legendas que utilizaram de maneira fraudulenta o nome de supostas candidatas, né, que não fizeram efetivamente campanha, e isso acabou ensejando aí na perda do mandato da vereadora Larissa Rosado, que já deixou a casa, o vereador Marrom Lanches já assumiu o posto, e outros 2 nomes já foram apontados também aí pelo TSE, para que percam os seus mandatos, Lamarque e o Naldo Silva. Isso movimentou muito a semana, vocês que acompanharam ali no TCM Notícia. Liquele? Sim, a gente viu assim, até acho que eles ficaram de surpresa, né? Alguns já estavam vendo como já passados esses processos, estavam um pouco esquecidos e do nada vem a saída de Larissa e em seguida a saída de mais 2 vereadores. Mexe com todo mundo, né? Mexe não só com os vereadores, mas com quem também trabalha lá na Câmara, né? Eu fiquei sentindo por essas pessoas que estavam aí na expectativa de estar mais 3 anos, né? Mais 4 anos de trabalho, e aí acaba que agora vão buscar outras alternativas. Né? Cada gabinete tem ali um corpo de servidores para o legislador municipal, e isso acarreta, obviamente, né, troca desses nomes para servir ao candidato, no caso, ao parlamentar que vai ocupar aquela cadeira a partir de então. Né? Mas o fato é que é um assunto, de certa forma, recorrente, né? Essa fraude na cota de gênero. Registre-se que todos os vereadores que tiveram o mandato aí cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral alegaram que não tem nada a ver com isso, fizeram as suas campanhas, enfim, o partido é quem está pagando essa conta, e sobrou aí para os vereadores que foram eleitos, né? Porque o partido é quem perde os votos, mas é uma prática infelizmente muito comum no país, essa utilização de candidaturas laranjas, né? Sobretudo usando as mulheres para cumprir essa cota estabelecida no processo eleitoral brasileiro. É um caso que aconteceu aqui, mas que é uma realidade. Já aconteceu em outros estados, já aconteceu a nível nacional também. E eu acho importante esse tipo de decisão em relação a isso, porque a gente precisa ter uma representatividade feminina e um espaço feminino na política, não só, né, para cumprir uma regra, né, não só para alcançar, dar legalidade a um partido, ele precisa ter aquela quantidade de mulheres para poder, né, dar prosseguimento nos seus outros candidatos, mas porque, de fato, nós precisamos dessa representatividade, nós precisamos de mulheres atuando na política, né. Com a saída de Larissa, a gente passa a ter só 2 vereadoras na Câmara de Mossoró, né, só 2 mulheres, em um ambiente, né, que tem uma maioria de homens. Uma conta assim que desleal, né, para a gente. Né? Sobretudo porque as mulheres são a maioria da população brasileira. Exatamente, então é uma realidade. E nós temos demandas, né, que infelizmente só são levantadas por mulheres.
não precisariam ser levantadas só por mulheres, né? Temos pautas que poderiam ser defendidas e deveriam ser defendidas por todo mundo, mas acabam só sendo levantadas quando tem mulheres naqueles postos de liderança. Então, acaba, né, tendo essa redução de representatividade feminina, que fica aí a lição, né, para os próximos anos dos partidos de estarem atentos a isso, de envolverem desde já, né? Nós vamos ter eleição ano que vem, envolver desde já as mulheres, né, num período, e não só para cumprir uma cota exigida. Isso, não só para ser, só para inglês ver, né? Porque fica ali aquela uma cota coisa fictícia. e ninguém... Não vão às ruas, não fazem campanha, enfim. Não tem atuação política. Não tem atuação política, mas enfim, que seja cumprida essa cota de forma coerente, né, real sobretudo, e que oportunize as mulheres, né, de ocuparem mais espaços nas casas legislativas, no poder executivo, enfim, de uma forma geral, como é interessante que aconteça. E essa pauta eu acho que ainda vai render, né, até porque, apesar da cassação aí dos 2 mandatos do Lamarck e do Naldo Feitosa, ainda não houve essa retotalização de votos, ao modo do que aconteceu com o Marrom Lanches, né? Então ainda não houve essa retotalização para indicar quem seriam os nomes a substituírem Lamarck e Naldo Feitosa. Certamente esse assunto vai estar aí no TCM Notícias nos próximos dias, como destaque também, assim como o que aconteceu. Uma outra pauta que vem movimentando o nosso portal e o noticiário de uma forma geral, claro, a expectativa aí para o Mossoró Cidade Junina, né? E que ele já veio a caráter aqui hoje. Já estou no clima. 18 de maio, já está naquela expectativa para Likelly queimou largada. Começar o pingo da gente, meia-dia. É porque assim, a gente tem que ir colocando a roupa para arejar, né? Aí ele não pode chegar no dia com, né, a roupa mofada. Hoje mesmo, então, quando eu fui tirar a minha blusa, aí tava já uma quadriculada lá. Tá aqui guardada, 1º de junho. Todo mundo na expectativa. Ela sai. Mas é óbvio que essa é uma pauta que também está sendo muito esperada pelo moçoroense, pelos visitantes que vêm à cidade, né? A gente já cobriu esse assunto recentemente no TCM Notícia. A rede hoteleira está em festa, assim como todos os foliões, né? A nação forrozeira que vem para Mossoró. A gente já tem aí uma movimentação até pela cidade mesmo, né? As estruturas já estão sendo montadas, a Estação das Artes, Cidadela também já está sendo montada, já tem balãozinho na Presidente Dutra que eu vi hoje, na avenida, né? Então fica essa expectativa até já de termos uma programação toda definida, né? Ainda faltam alguns polos, o Polo Cidadela, acho que o Circo do Forró também ainda não foi divulgada a programação na íntegra, né? Mas esses geralmente são divulgados depois, porque são artistas locais que se apresentam, né? Mas nós temos já toda uma programação aí divulgada e todo mundo já pode se organizar, né, para saber quais dias que vai ou não para a Estação das Artes. E não tem só Mossoró, né, minha gente? Isso. Tem outras cidades. Vamos lembrar com uma grande programação também no período junino. A concorrência está grande. A Sul e Mossoró estão despontando aí como as principais praças a serem visitadas no período do São João, né? Pelos Potiguares, pelo Rio Grande do Norte, são as 2 principais cidades. Para quem vai ficar por aqui, são as 2 melhores pedidas aí até aqui pelas atrações que já foram divulgadas, por toda a estrutura e tradição que envolve o São João de Açu, o São João da cidade de Mossoró, todo mundo naquela expectativa, contando os dias já para o mês de junho chegar, né? Vocês sentem que muda um pouco a atmosfera também, eu digo, a animação das pessoas, todo mundo fica um pouquinho mais leve nessa expectativa da festa junina? Muda. Assim, hoje eu tava vindo, né, vi os balões assim, meu Deus do céu, já tá organizando, tá faltando eu tô sentindo falta de daquela energia de São João, mas eu acho que quando chega assim, 1º de junho, sabe? É como se a gente estivesse vivendo normalmente em maio, e aí quando chega 1º de junho, a atmosfera muda, você acaba se envolvendo. Abre-se um portal e você entra no período junino. Nárnia, Nárnia, e balãozinho, e bolo de milho, e então é toda uma... É a nossa cultura, né? Então a gente acaba se envolvendo, e ainda mais esse ano, né? Que já nas próximas semanas a gente já vai ter movimentação na Arena Deodete Dias, né? Das competições das quadrilhas juninas. Então já vai dar para entrar no clima até mesmo antes de junho, uma prévia. E falando ainda de Mossoró Cidade Junina, essa semana a gente já trouxe também no tcmnoticia.com.br a estrutura de segurança pública, né? Que está sendo preparada para esse ano, um reforço aí
nos dispositivos de reconhecimento facial, todo aquele centro de segurança integrada que vai funcionar, né, para garantir ou minimizar as ocorrências durante um evento dessa magnitude, né? Serão aí 350 homens da Polícia Militar, além do pessoal todo da Guarda Civil, os agentes de trânsito, a Polícia de Trânsito, a segurança privada que envolve aí, enfim, tudo para tentar assegurar a tranquilidade desse evento, né? Que esse ano já está se distanciando ainda mais daquele período de pandemia, né? O ano passado ainda teve uma pessoa ou outra que ficou reticente ali, embora o pingo da media lá não cabia mais nenhum chapéu, mas esse ano a expectativa também de grande movimentação e, claro, com essa expectativa de segurança no evento, que é um ponto muito positivo para o Mossoró Cidade Junina atrair o público, né? Nós tivemos as forças de segurança se reunindo essa semana, né, para alinhar estratégias, como você falou, reforçar efetivo durante esse período. E uma coisa que eles vão ampliar esse ano, né, que já foi feito ano passado na Estação das Artes, que é o reconhecimento, as câmeras, né, de reconhecimento facial, né, para ajudar, né, durante a revista, para ajudar a ver as pessoas que estão entrando na estação. E até mesmo, através desse sistema, eles conseguem identificar se tem alguém, por exemplo, algum foragido da justiça que está indo para a festa. Então, eles vão ampliar isso nos outros polos também, né? Uma segurança a mais para quem vai participar do São João. E que a gente espera, né, que seja realmente tranquilo. Infelizmente, né? a gente não dá para ver. É uma festa pública, né? Não dá para controlar, né? Então, sim, essas formas mínimas que se tem de controle são importantes para todo mundo, né? Para quem está vindo e para quem já está aqui que vai curtir a festa. Um assunto que também foi destaque essa semana e que certamente para quem utiliza veículo automotor está contente, né? Que foi a mudança da política de preços da Petrobras para balizar ali o preço dos combustíveis no Brasil. E isso acabou ensejando aí a redução no preço do litro da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, né? Das refinarias. Essa redução começou a chegar nesta quinta-feira de forma mais visível nos postos de combustíveis aqui de Mossoró e da região, mas é um sinalizador já da política de preços, né, que passou a ser adotada agora pela Petrobras. O motorista está comemorando. Sim, até estava vendo nas redes sociais hoje, né, algumas pessoas questionando porque quando havia um aumento, no mesmo dia o posto de gasolina aumentava o valor da gasolina, né, e por que estava demorando tanto para chegar, né, quando é o inverso, quando é para benefício, né, tinha um Twitter falando isso, quando é para benefício do motorista, né, do consumidor, essa redução vem de forma mais lenta, mas, né, que bom que está chegando, né? E que bom. Muita gente hoje, você tocou nesse assunto aí, Tiffany, no Jornal da Manhã, da 95 FM, né, as pessoas fazendo justamente essa crítica, né? Porque o anúncio da redução foi feito há 2 dias e ainda não chegou de forma efetiva aos postos de combustíveis. E a redução anunciada pela Petrobras das distribuidoras, ou seja, o preço da gasolina para o posto chegou com 40 centavos a menos. E essa redução para o consumidor não foi de 40 centavos ainda, né? A gasolina aqui em Mossoró, nos postos que estava ali girando em torno de R$ 5,98, baixou para R$ 5,77. Em alguns postos que o valor estava um pouco menor, ali na casa de R$ 5,88, R$ 5,90, baixou para R$ 5,64, ou seja, essa redução não foi de 40 centavos ainda. Então, por isso que o público, o motorista, o motociclista, está cobrando, né, essa redução semelhante ao que aconteceu nas distribuidoras. E obviamente, essa reclamação ela tem todo sentido, porque, de fato, o preço não chegou da mesma forma para o consumidor. É complicado, porque espera-se que essa diminuição já venha imediatamente, mas não ocorre. Eu até fiquei surpresa, acho que ainda vai demorar mais, acho que vai baixar ainda mais nos próximos dias. Vamos torcer que sim, né? Eu espero que sim, né? A gente acaba vendo o que é que vai ter de estoque, o que é que eles vão receber dessa gasolina. Então, por isso que não vem imediatamente. E claro... Mas quando aumenta no mesmo dia, o empresário aproveita, né? Desse momento, né? E a gente paga caro aqui no Rio Grande do Norte. Conversando com um colega de São Paulo ontem, lá já tinha gasolina de R$ 4,99. Então, você vê como aqui a gente ainda está pagando muito caro, né? O Rio Grande do Norte paga muito caro pela gasolina ainda no Brasil.
E temos refinaria aqui no estado, enfim, é uma conta que o Potiguar fica tentando saber por que não fecha tão bem como em outros estados. E essa redução também, né, apesar de todo mundo querer que ela seja mais instantânea, ela também é sentida não só na gasolina, mas em outras coisas, em outros produtos que dependem da logística, dos combustíveis fósseis que acabam, né, vão ter uma redução também. Mais uma coisa mais, né, prolongada, aos poucos, que essa política tenha, né, esse resultado a médio e longo prazo, né, não só no preço do produto combustível, gasolina, álcool, gás de cozinha, mas como você falou, Tiffany, na logística do caminhão que faz a distribuição ali, que usa o óleo diesel, né, no preço de algum insumo, ou melhor, de alimentação, já que o gás de cozinha baixou ali naquela alimentação que é fora de casa, né? Baixou depois que eu comprei. Eu também, rapaz. Semana passada o meu acabou de 9 horas da noite, mas enfim, né? Passar um tempinho aí para comprar outro. O que é que a gente pode destacar agora? O que vocês trazem de destaque pra gente? Eu acho que a gente podia comentar, né? Hoje é 18, isso. Ontem foi 17 de maio. E é um dia que marca a luta LGBT, porque fala sobre o Dia Internacional do Orgulho, né, de quem faz parte da sigla, né, que é enorme, LGBTQI+, enfim, e tem outras atualizações também. E é importante a gente falar sobre isso, né, porque ainda, apesar de estarmos em 2023, de termos todo o entendimento, de terem leis que garantem os direitos das pessoas, independente da sua orientação sexual, a gente ainda vê, né, casos de violência cotidianamente. E quando eu falo casos de violência, não só, né, violência de fato, né, a pessoa chegar a apanhar, ou a violência física, mas violências que são simbólicas também, da gente não respeitar, das pessoas não respeitarem a escolha do outro, de tratar o outro. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque essa luta não é só de quem faz parte, né, quem é LGBT, da comunidade, mas também de nós, enquanto pessoas héteros, que estamos aqui, né, que acabamos compactuando com esse tipo de violência, por mais que de forma não direta, né, indireta. E por isso que a gente precisa levantar esse debate, de ter essa consciência, de respeitar as pessoas, independente das escolhas delas. São pessoas. Exatamente. Né? E hoje e a gente, né, vê cotidianamente esses casos acontecendo. Eu estava até relembrando que no ano passado a gente fez matéria sobre isso, falando sobre 2 casos de dois homens aqui de Mossoró que foram assassinados, e a partir de encontros de um aplicativo que é voltado para a comunidade LGBT, né? Então, assim, uma violência que acaba sendo voltada para um público específico, né? E a gente não viu mais casos depois dessa repercussão, tiveram muitos alertas. Nós mesmos fizemos esse alerta no canal do YouTube do TCM Notícia, mas deixar esse registro, né, da gente, né, apesar de ser uma data importante para a comunidade, a gente também usar ela como uma forma de refletir. Você tocou nesse assunto aí, Tiffany, certa vez, né, dentro dessa pauta, que é uma pauta sempre atual, de violência contra gays, lésbicas, enfim, de toda a comunidade, certa vez, né, acompanhando todas essas histórias e narrando tudo isso, eu escrevi um poema sobre isso. Teve um tempo que se falava sobre a cura gay, né, na Câmara, no Congresso, enfim. E eu escrevi o seguinte poema, já que a gente tocou no assunto. Esse negócio de cura para quem ama o igual é coisa de quem não entende que ser diferente é normal. Que o amor não tem cor, idade ou religião, não veste roupa de grife, não é escravo da razão. O amor transcende o gênero, vai além do que se vê. Não tem fórmula ou segredo, nem precisa de um porquê. O mundo precisa de cura para os doentes da alma, para os que sofrem de fome, os que precisam de calma. Cura para os que choram sem ter alguém para amar, para quem perdeu a esperança ou não tem onde morar. É lá que mora a doença, na casa da intolerância, nos bolsos dos ternos caros, no discurso de arrogância. O mundo precisa de amor, que é cura para todo mal. Não tem contraindicação nem efeito colateral. Ele é um poeta, né? Desenterrei esse poema já tem um tempo, mas fala um pouco sobre isso. Eu queria fazer uma correção. 17 de junho é dia contra a homofobia. Dia do orgulho é em junho, 28 de junho. Tá feito o registro. Tá ótimo. O que é que vamos falar mais? Eu acho que a gente já tá há quanto tempo aí, ô Marcelino?
Então vamos 20 caminhando aqui para os nossos minutos. causos. Eu tenho um caso curioso, mas vou deixar por último, que é muito engraçado. Sim, Não, a gente tem então- que falar do gavião, ó. O gavião, que é a moeda originária do país de Umarizal. É a moeda social de Umarizal. Aí, tá? Minha A gente cidade consegue natal. ver, Juninho, ou Marcelino? Eu tenho Aqui, um ó. pouquinho mais. Isso. 2 gaviões aí. Que tem 2 gaviões, a moeda lá da Dá cidade pra de comprar o Umarizal. quê com Com dois 2 gaviões? gaviões. Pra quem não sabe, moedas sociais são formas de incentivar a economia local, né? Lá em Umarizal já existe há um tempinho. E aí é equivalente ao preço do real. Real. Então aí tem aí dá pra comprar R$2 de pães na padaria. E acho que é só isso mesmo, porque E o com R$2 gavião foi porque que foi instituído o gavião como o nome da moeda? Então, porque o Marizal antes era uma vila que pertencia a Martins, né? E aí, quando foi desmembrar, em 1900 bolinha, que eu não vou saber o ano certo, quando foi desmembrar, um dos primeiros nomes que a cidade teve foi Vila Gavião. E aí tem várias teorias. Uma das teorias é porque tinham muitos gaviões nas árvores, nas umarizeiras, né? Que aí por isso que depois veio chamar o Marizal também. E aí tinham muitos gaviões e a cidade ficou conhecida por esse nome por muito tempo. E virou uma identidade. Lá tem, tipo assim, gavião. Todo mundo posto tem. gavião. Aí tem, não sei o que é gavião. Aí tem um gavião, uma estátua de um gavião enorme no meio da cidade. E aí a gente acabou criando essa identidade, assim, até mesmo afetiva da cidade. E quando essa iniciativa é da CDL, né, de Umarizal, quando eles foram criar, né, e aí vamos colocar o nome na moeda. Faz quanto tempo já, Tiffany? Meu Deus, mas eles agora me pegou. Mas tudo isso você pode conferir. A gente tem uma matéria especial falando sobre o gavião no nosso portal. Isso, Então é mais pesquisar. tcnoticia.com.br. A gente Mas tem eu acho tudo isso lá. Obrigado pelos 2 Não, gaviões. no caso esse aí eu vou ficar devendo, porque eu já... Sim, também tem isso, né? As pessoas pegam pra fazer... guardar. Pra guardar, e aí eu já tô devendo, tipo assim, 100 gaviões a várias pessoas daqui. Tem nota de quanto? De 2, de 5? Tem 50 centavos de gavião. Aí tem um gavião, 2, 5, 10... O centavo é moedas? Não, é uma nota. Uma cédula. Uma também. cédula também. E acho que 50 e 100. É bonita, viu? A moeda, a cédula aí do gavião é muito tem bonita. outras moedas sociais no Brasil e no Rio Grande do Norte também tem o gostoso, mas assim, né, não é querendo puxar pro meu lado, mas o gostoso é um pouco desatribuído de beleza estética, entendeu? Assim, a estética do gavião, ela Não é... vai arrumar problema. Não, mas assim, o importante é incentivar a economia local. O importante é isso. Pois bem, vamos lá. Estamos encaminhando para o final aqui. O que é que nós temos de histórias e causas aí das nossas colegas Tiffany e Kelly? Acho que Moisés devia começar. Eu? Diga, Vocês Moisés, têm uma história bem engraçada. Não, Você fala, gente, ó... a gente falando aqui de Olha, São eu João. não posso mais. Eu tô proibida de falar de casa. Não, tem que falar. Aqui é o momento de descontração, mas eu tenho um caso bem engraçado. Quando eu trabalhava no Jornal Impresso, há mais de 20 anos, isso faz muito tempo, isso acho que em 98, 99, não me recordo, mas isso foi antes do ano 2000. Eu nascendo e ele... Tinha no Diário de Natal, na época do São João, né, o jornal fazia uma página especial chamada Arrasta-Pé. E a página, todos os dias, ela tinha que ir nas festas juninas. Então, eu era o repórter do Arrasta-Pé. Então, todo dia eu ia para alguma festa junina. Eu tinha que fechar uma página de jornal, aquele jornal tamanho standard. Achei seu trabalho bem difícil, viu? Era uma coluna, tipo uma coluna social. Não, era uma página de jornal. Era reportagem sobre o universo junino, que ia desde de tradição, de histórias engraçadas. Os bairros lá em Natal, nessa época, tinham os tradicionais arraiás, né? Cada bairro fazia o seu arraiá, tinha as festas de quadrilha, tinha a programação dos bairros, da própria prefeitura, enfim. Era um movimento bem interessante durante todo o mês de junho. E a minha incumbência era todo dia fazer uma página sobre isso. E aí entrava todas as curiosidades. E tinha um nome lá de um dos arraiás, né? Cada bairro dava o seu nome, era na Zona Norte, esse era Arraiá do Cabaço. Arraiá do Cabaço. E eu fui eleito o rei do cabaço. Eita! Recebi um troféu, né, pela cobertura, né? Pela cobertura jornalística, né? O Arraiá do Cabaço fez uma homenagem ao Diário de Natal, porque estava fazendo essa cobertura toda, e tem lá a foto eu segurando o troféu, né, do rei do cabaço. Eu acho que eu tenho essa página de jornal guardada aí, vou mostrar para você. Você ainda tem o troféu. Não, o troféu eu deixei lá no Diário de Natal. Mas aí tive essa curiosidade
do Arraiá do Cabaço lá. Eu muito constrangido para receber o troféu, mas fui lá representando e eu lembro que foi um mês de muita agitação, né? Muita agitação. E quem não gostou muito na época, né? Foi minha companheira naquela época, mas era trabalho. Todo dia eu tinha que estar em pelo menos 3 ou 4 festas cobrindo a movimentação do período junino. O que é que você comia mais nessas festas? Pamonha, canjica, né? Bolo de milho. Né? E não podia não podia beber porque estava a trabalho, mas era muita comida, sempre muita comida, levava sempre muita comida. No outro dia tinha cafezinho na redação porque era muito bem servido. Festa junina a gente sabe como é, né? Sempre tem muito, é sempre muito bem servida. Inclusive, Licele Moisés acabou de se comprometer a trazer pamonha já primeiro dia de junho pra gente tomar café na redação. Já. Vou comprar com os 10 gaviões que ela vai me dar. Você falando, eu lembrei. Eu gosto quando ele conta a história primeiro, porque a gente lembra, né? Eu fazendo cobertura já do Mossoró Cidade Junina, acho que foi em 2019, né? Que foi o último antes da pandemia, pela UERN-TV, ainda como estagiária. E aí a gente foi cobrir um casamento coletivo, que é promovido pela Secretaria de Assistência Social, né, daqui. Eles fazem um casamento, todo mundo junto, para quem quer casar, e aproveitaram o São João para fazer um casamento no São João, né? Achei super legal a ideia. E aí tava no começo ainda, fazendo minhas primeiras matérias, e aí eu fui entrevistar o casal mais velho que tinha lá no casamento coletivo, né? Eu entrevistar o casal mais velho para falar sobre esse momento, e aí eu entrevistando eles e perguntando, aí perguntei, e gravando, né? Não fui fazer uma entrevista prévia. Aí eu perguntei se era a primeira vez que eles estavam casando, se eles tinham feito alguma outra festinha. Aí a noiva falou assim, não, esse é o segundo casamento. Só que eu entendi que era o segundo casamento. Com a mesma pessoa. Tipo, nossa, eles estão renovando os votos. Só que não era o segundo casamento dela. E ela já tinha sido casada. E aí eu não continuei a entrevista e virei assim pro noivo e falei, e aí, como é que foi o primeiro casamento de vocês? Você gostou? Foi legal? E ele assim, voando. Aí passou, né? E depois, quando a gente chegou de volta na TV, que sentou que eu fui assistir o material, todo mundo riu e eu não tinha entendido por quê. E foi que eu entendi que eu fui perguntar do casamento passado da noiva pro noivo, que não tinha nada a ver na época. Passei essa vergonha. Faz parte, quem nunca, né? E você, Licele? Não tenho causos. Você não tem causos? Não. Hoje não tem causos. Da próxima você vai ter que contar 2. Como é que você vem da cidade do São João mais antigo do mundo e não tem um causo de São João? Não tenho causos. Pois guarde, porque no período junino você vai ter que ter um caos junino para contar aqui no mês de junho, viu? Se prepare, porque não pode furar dessa próxima vez. Tá ótimo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aqui ao nosso querido Marcelino, que está aqui no corte hoje. Licele, Tiffany, a você, meu querido internauta, você que consome aqui o TCM Podcast nas plataformas do Grupo TCM, nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais novidade, mais assunto por aqui, quem sabe com outros colegas na nossa bancada do TCM Podcast. Muito obrigado, Tiffany, muito obrigado, Licele. Obrigada, pessoal, e acessem tcmnoticia.com.br. E sigam o @TCM. Eu ia complementar. E sigam @TCM Notícia no Instagram, né, para continuar atualizado. Foi um prazer eu estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.